Você já teve a sensação de que, por mais que se doe, ninguém consegue verdadeiramente se conectar com você? De que existe algo em você que parece grande demais, profundo demais, difícil demais? Talvez você seja aquela pessoa que está sempre lá para os outros, que ouve com o coração, que percebe quando algo não está bem, que se entrega mesmo quando não recebe nada em troca. Mas, mesmo assim, ninguém parece enxergar quem você é por completo. Você é aquele que carrega o mundo nas costas e ainda oferece o ombro para os outros chorarem, que ama com uma intensidade que assusta, que se entrega com uma pureza que o mundo desaprendeu a reconhecer e que, justamente por isso, tantas vezes acaba sozinho. Hoje, eu quero falar com você, escolhido, com essa alma que carrega algo que não se explica, mas que se sente, com essa força silenciosa que às vezes cansa de ser mal interpretada. Eu quero te contar uma verdade que dói, mas liberta. Existem razões espirituais pelas quais você é uma das pessoas mais difíceis de amar ou de manter por perto. E não tem nada a ver com erro. Não é sobre orgulho, frieza ou indiferença. É sobre missão. É sobre o chamado. O que você carrega não é comum. Sua presença tem um peso que não é para qualquer um. Seu silêncio fala mais do que palavras. Sua intensidade incomoda os que vivem na superfície. E sua alma parece grande demais para certos corações. E é por isso que ao longo deste vídeo eu quero te mostrar algo que talvez você nunca tenha ouvido antes. Essas 8 razões vão te ajudar a entender por que sua jornada é tão solitária às vezes, por que você assusta até quando está apenas sendo você, e por que Deus te moldou de um jeito que poucos conseguem realmente acompanhar. Se estiver pronto, eu vou te mostrar. E talvez você nunca mais se veja da mesma forma. Se você sabe que foi escolhido para algo grandioso, deixe nos comentários. Minha força vem do meu propósito e nada vai me parar. Primeira razão. Os escolhidos não sabem viver pela metade. Eles não sabem gostar com leveza ou sentir com moderação. Quando amam, mergulham. Quando se importam, se entregam. Quando percebem algo, vão até o fundo, sem medo do que vão encontrar. E é exatamente aí que mora o conflito. Enquanto muitos buscam relações fáceis, palavras ensaiadas e afetos controlados, os escolhidos chegam com uma intensidade que desnorteia. Eles não sabem fingir conforto em lugares rasos, nem suportam trocas vazias. Estão sempre inteiros, presentes, atentos, e isso assusta, porque a maioria prefere o raso, onde é mais simples nadar, onde é possível manter o controle. Os escolhidos são como oceanos, profundos, misteriosos, belos, mas incompreendidos por quem só conhece piscinas. Estar ao lado deles exige fôlego, sinceridade e coragem. Exige disposição para mergulhar além das aparências. Por isso, é comum que sejam taxados de intensos demais, exagerados, difíceis. Mas, na verdade, o que existe é uma desconexão entre profundidades, entre almas que mergulham e almas que boiam. A presença de um escolhido revela um tipo de amor que não brinca de sentir, que não se molda para agradar e que, por isso mesmo, incomoda aqueles que se acostumaram a amar pela metade. Mas não há erro na intensidade, há pureza. E ela só é compreendida por quem também já se afogou em silêncios profundos e aprendeu a respirar no fundo da alma. Razão 2. Talvez o que mais incomode nos escolhidos não seja o que eles falam, mas o que eles enxergam. Os escolhidos têm olhos que atravessam, silenciosos, mas atentos. Eles percebem gestos que não foram explicados, sentem climas que ninguém comentou, detectam mentiras nas entrelinhas de uma frase aparentemente inocente. Enquanto muitos enxergam apenas o que é mostrado, os escolhidos veem o que está sendo escondido. Essa sensibilidade não é um dom que traz conforto, é um chamado que pesa. Porque quanto mais se enxerga, mais difícil é ignorar. Eles percebem falsidades embrulhadas em sorrisos, intenções maldosas por trás de palavras doces. E isso incomoda,
Incomoda quem vive de aparência. Incomoda quem prefere ser admirado do que ser conhecido de verdade. Os escolhidos veem além. Sentem quando alguém está com o coração distante, mesmo que o corpo esteja perto. Sentem quando há falsidade, mesmo que o tom de voz seja calmo. Sentem quando a alma grita, mesmo quando a boca silencia. E isso assusta, porque a maioria das pessoas aprendeu a se esconder, a colocar máscaras sociais, a sorrir para disfarçar, a fingir paz quando o coração está em guerra. E de repente, estar ao lado de alguém que enxerga tudo, desarma. Os escolhidos não precisam falar muito. Só a presença já revela verdades que muitos lutam para manter enterradas. E é por isso que muitas vezes preferem se afastar deles, porque ser visto de verdade dói mais do que ser ignorado. Razão 3. Em um mundo onde quase tudo tem um preço, os escolhidos incomodam porque não estão à venda. Eles não se moldam para agradar, não trocam sua essência por aplausos, não aceitam convites que comprometem seus princípios, não fazem acordos com o erro só para se sentirem incluídos. E isso irrita quem ainda está disposto a negociar tudo, desde que receba alguma vantagem. Os escolhidos seguem uma verdade que não se negocia, um valor que não se adapta à moda do momento. Eles sabem que a integridade não tem segunda versão, ou se é inteiro, ou se é conveniente. E isso incomoda, porque muitos estão acostumados a lidar com pessoas que mudam de opinião conforme a plateia muda, que falam uma coisa no público e vivem outra no particular. Mas os escolhidos são constantes. O mesmo que dizem no altar, vivem no vale. O mesmo que confessam no silêncio, sustentam na multidão. Eles não estão buscando um palco, estão buscando propósito. E por isso, muitas vezes, não são escolhidos pelas pessoas, mas continuam sendo escolhidos por Deus. Essa firmeza não é arrogância, é convicção, não é orgulho, é clareza de quem sabe o que carrega. E quem vive na dúvida não suporta estar ao lado de alguém que tem tanta certeza. Porque a luz dos escolhidos revela as sombras que os outros tentam esconder. E quando alguém não se vende, ele também acaba denunciando, sem palavras, todos os que já se venderam. Os escolhidos não precisam fazer barulho para marcar presença. Não precisam gritar conquistas, ostentar vitórias ou competir por aplausos. Eles apenas caminham e, mesmo em silêncio, o brilho que carregam é visto de longe. Esse brilho não vem da aparência, nem do status, nem do número de seguidores. Vem de uma luz interior que foi acesa por Deus, lá nos momentos mais difíceis, quando ninguém estava vendo. Um brilho que nasceu no escuro e por isso não depende do holofote para existir. E isso incomoda, porque o mundo se acostumou com quem aparece demais e realiza de menos, com quem fala muito e vive pouco. Mas os escolhidos vivem primeiro, e só depois, se for necessário, falam. Eles não precisam provar nada para ninguém, porque quem já foi aprovado por Deus não vive à espera da aprovação dos homens. Enquanto alguns se apressam para mostrar tudo o que estão fazendo, os escolhidos trabalham em silêncio, cultivam no secreto, constroem com paciência, porque sabem que o verdadeiro reconhecimento não vem do aplauso, mas da colheita. E quando a colheita chega, ela fala por eles. E é aí que muitos se incomodam, porque esperavam que os escolhidos tivessem fracassado. Torciam pelo silêncio da desistência, mas no lugar disso, encontraram o silêncio da maturidade. O silêncio de quem venceu sem precisar pisar em ninguém. O brilho dos escolhidos não ofusca, ele revela. E quem não está pronto para encarar sua própria escuridão vai sempre se incomodar com quem brilha sem fazer alarde. Os escolhidos passam por desertos que ninguém vê, vivem lutas que não têm plateia, derramam lágrimas que não saem em stories, nem em legendas bonitas. São provados no silêncio, no escondido, no quarto fechado, onde só Deus entra. E é nesse lugar secreto que a raiz se aprofunda, que a fé amadurece, que o coração aprende a depender não do palco, mas da presença.
Enquanto tudo parece parado por fora, por dentro, Deus está construindo algo eterno. Mas chega um tempo, o tempo de Deus. E quando esse tempo se cumpre, aquilo que foi cultivado no escuro começa a florescer à vista de todos. Razão 6. Você é um espelho. A presença do escolhido é como um espelho que não reflete apenas o exterior, mas as profundezas da alma das pessoas ao seu redor. Não importa o quanto tentem disfarçar, quando estão perto de um escolhido, eles se veem em um reflexo que muitas vezes não estão prontos para encarar. E o mais curioso é que o escolhido nem precisa fazer nada. Não é necessário falar uma palavra, nem emitir um julgamento. Ele simplesmente está ali, sendo quem é. Sua luz, seu olhar, sua sinceridade, tudo isso acaba revelando o que muitos tentam esconder até de si mesmos. Os medos não resolvidos, as inseguranças, a falta de direção. Esse espelho pode ser desconfortável. Quando os outros veem sua própria essência refletida por alguém que não tem medo de ser verdadeiro, o desconforto aparece. Algumas pessoas não estão preparadas para encarar suas próprias sombras, seus próprios erros ou suas próprias escolhas. Por isso, eles se afastam. O escolhido, sem fazer nada, apenas existe. E ao existir, ele revela verdades que podem ser dolorosas, mas que ao mesmo tempo são necessárias para a cura. O escolhido não força nada, ele apenas reflete. E às vezes, isso é o suficiente para que muitos prefiram se afastar. Não porque não gostem dele, mas porque o espelho da alma pode ser uma visão difícil demais de suportar. O escolhido não joga o jogo da vida da mesma maneira que o resto das pessoas. Ele não se deixa enredar por convenções sociais, nem por artifícios que só existem para manter as aparências. Ele prefere ser verdadeiro, sem se preocupar em agradar ou manipular para alcançar um objetivo. Quando os outros buscam validação ou buscam um lugar em um jogo de poder e influência, o escolhido simplesmente se recusa a participar. Ele não entra nas armadilhas das falsidades, das palavras vazias ou das ações que visam apenas manipular situações. O escolhido prefere ser genuíno, mesmo que isso signifique se isolar ou perder uma conexão superficial. Ele não tem medo de ser quem é, mesmo que isso signifique dizer a verdade que poucos estão dispostos a ouvir. Ele prefere perder a companhia de alguém a perder sua própria integridade. É por isso que muitos sentem que o escolhido é difícil de lidar. Ele não vai entrar nos joguinhos. Não vai se curvar para agradar ou se moldar para se encaixar. Ele é fiel a si mesmo, e essa autenticidade, por vezes, é o que afasta os que buscam uma conexão mais superficial. E é justamente essa fidelidade à sua essência que faz com que o escolhido seja único. Ele não se perde nos jogos da vida, porque já entendeu que seu valor está em sua verdade. Última razão. Verdade mais profunda sobre o escolhido é que ele não nasceu para ser apenas mais um na multidão. Desde o início de sua jornada, Deus o separou, o destinando a algo único e especial. A sua jornada espiritual, por mais solitária que pareça, é parte de um plano divino maior. Ser escolhido não significa ser popular. Significa ser posicionado, ser uma presença que vai além das convenções e das expectativas do mundo. E por causa disso, a caminhada será muitas vezes solitária. O escolhido não se encaixa em qualquer roda, não se mistura com qualquer multidão, porque seu propósito é diferente. Ele está destinado a impactar de forma profunda, a ser a chama que ilumina os caminhos mais escuros. Deus não te chamou para agradar aos outros, para se adaptar aos padrões do mundo ou para viver conforme as expectativas que a sociedade impõe. Ele te chamou para ser um farol, um exemplo de fé, verdade e luz. Por isso, muitos podem não entender sua essência e alguns podem até se afastar, não porque você é difícil de amar, mas porque sua luz incomoda aqueles que ainda estão na escuridão.
Você não está aqui para agradar, mas para cumprir o propósito eterno que foi colocado sobre a sua vida. A separação que você sente, a dificuldade de encontrar conexões verdadeiras, é parte desse processo divino de preparação. Você não é difícil de amar. Você é difícil de ser manipulado, enganado ou maltratado. E por isso, as pessoas que permanecem com você são as que têm a pureza de alma para reconhecer sua verdadeira missão. Se você se sente incompreendido, isolado ou até mesmo rejeitado, saiba que isso faz parte do seu processo de separação divina. A solidão que você sente não é um sinal de que há algo errado com você. É, na verdade, uma preparação para o propósito grandioso que Deus tem para a sua vida. Ser escolhido não significa ser igual aos outros. Significa ter uma missão única, algo que só você pode cumprir. Não há necessidade de mudar sua essência para se encaixar. Sua autenticidade é o que te torna forte e verdadeiro. Os que não conseguem entender sua jornada ou se afastam por medo são apenas aqueles que não estão preparados para ver sua verdadeira luz. Os verdadeiros amigos e companheiros, os que realmente têm pureza em sua alma, são os que permanecem. Eles são os que reconhecerão a grandeza que você carrega e caminharão ao seu lado. Você não precisa se forçar a ser algo que não é. O caminho pode ser mais desafiador, mas é esse caminho que leva ao seu destino de impacto e realização. Seus melhores dias ainda estão por vir. Deus está preparando o que há de melhor para a sua vida. E no tempo certo, as conexões alinhadas com o seu espírito chegarão. Se essa mensagem tocou seu coração, não deixe de deixar o seu like e se inscrever no canal para continuar acompanhando conteúdo transformador como este. Se você, como escolhido, já passou por momentos de solidão, incompreensão ou desafios em sua jornada, compartilhe sua história nos comentários. Muitas vezes, nos sentimos distantes dos outros, como se nossa missão fosse difícil de entender. Mas, ao dividir suas experiências, você pode ajudar outros escolhidos a perceber que não estão sozinhos. A sua história, seus desafios e vitórias podem ser o farol de esperança que alguém precisa para continuar sua caminhada com mais força e clareza. Juntos, podemos fortalecer uns aos outros e avançar para o propósito que Deus preparou para nós.